Esses dias eu me deparei com um parasita que eu fazia muito tempo que não via. Para falar bem a verdade, eu só vi esse parasita pessoalmente uma vez na minha vida. E eu era criança. Na verdade, alguns parasitas que eu convivia com mais frequência enquanto criança, hoje em dia eu reparei que eu não encontro mais. Esses dias, por exemplo, eu fiquei surpreso com a aparição daquele verme gancho em um peixe lá da loja. Fazia muitos anos que eu não via esse parasita em algum peixe de algum aquário meu ou aquário da loja. Acredito que porque os protocolos de prevenção, de quarentenas, enfim, os cuidados que os piscicultores e os fornecedores de peixe que a gente trabalha lá na Pet Hobby, esses caras têm protocolos muito bem constituídos, né? Muito bem elaborados, e a presença desses parasitas realmente tem sido cada vez mais raras. Esse parasita que eu vou falar aqui hoje é um desses casos que fazia muito tempo que eu não presenciava a visualização desse parasita. Eu não sei também se por conta da minha falta de experiência antigamente em observar os animais e identificar anormalidades na sua apresentação. Até porque esse parasita, dependendo da parte do corpo do peixe que ele tiver fixado, ele dá uma boa confundida na gente. Mas enfim, apareceu em um quingue lá da loja esse parasita muito curioso. Hoje em dia, sim, com outros olhos eu consegui observar esse parasita com um tanto de curiosidade. Obviamente eu tive que capturar esse parasita e olhar ele mais de perto. E é claro que eu fiz uma breve pesquisa sobre esse cara, inclusive com a ajuda do Guia Prático de Doenças dos Peixes, livro do Dr. Jared Besler, que tem guiado aqui no nosso canal a produção de vários vídeos sobre doenças do aquarismo que a gente enfrenta aí no dia a dia do nosso hobby. Como era de se esperar, esse parasita está descrito no livro do Dr. Jared Besler, e além do livro, eu encontrei alguns artigos científicos bem interessantes que descrevem esse parasita em mais detalhes, ou melhor, esses parasitas em mais detalhes, porque são muitas espécies de argulos, e é sobre argulos que vamos falar hoje. Fala, povo! Rick Gama aqui. Hoje eu vou trazer um tema bem rápido aqui para o canal, porque estava eu fazendo o tratamento dos peixes da loja, dando ração, fazendo a manutenção nos aquários, aquela coisa toda da rotina da loja, e me deparei com esse parasita grudado em um quingue. Na mesma hora eu já fiquei impressionado, porque fazia muito tempo que eu não via um desse. Acredito que, como eu disse na introdução, que seja por conta dos protocolos mais avançados que as pisciculturas têm empregado na sua rotina de tratamento dos animais. Realmente tem sido bem mais raro hoje de encontrar vários dos parasitas que eram bem comuns quando eu era criança ainda e praticava ali o meu aquarismo basiquinho da minha infância e adolescência. Confesso que eu tinha bem mais interação com vários tipos de parasitas do aquário nessa época da minha infância, e eu acredito que isso se deve por conta da qualidade alcançada hoje em dia e a seriedade com que as pisciculturas tratam a sua distribuição de animais no mercado, considerando pisciculturas sérias. Aqui, os fornecedores que a gente utiliza lá na Pet Hobby são realmente fornecedores muito bons e que empregam sim protocolos bem cuidadosos em relação à saúde dos animais que distribuem. Realmente, por conta disso, faz muito tempo que eu não presencio esse tipo de parasita e alguns outros tipos também, que faz muito tempo que eu não encontro. Isso, de certa forma, é uma coisa boa, porque evitamos várias infecções indesejáveis nos nossos aquários, mas de certa forma nos deixa meio que desatualizados em
métodos de tratamento desses parasitas no aquário. Isso eu estou falando sobre a minha situação aqui em São Paulo, onde eu tenho esses fornecedores, os quais eu tenho preferência de escolha já por conta da qualidade desses animais. Mas pode ser que você não tenha tanta sorte assim na sua região e você tenha mais convívio com esse e outros tipos de parasitas do aquário. Então, se você tem experiência com esses parasitas e outros, já vai deixando aqui no comentário que eu quero saber. Bom, esse parasita que eu encontrei lá no aquário da loja por esses dias é do gênero Argulus. E esse gênero compreende muitas espécies de Argulus. Esse, no caso, é de uma subclasse conhecida como Branchiuria. São pequenos crustáceos, o que me deixou bem impressionado. O fato deles serem crustáceos, e com uma observação mais de perto eu pude reparar várias das características que a gente encontra nos nossos crustáceos favoritos nesse parasitinha. Perceber o seu exoesqueleto e a divisão corporal dele, como se dispõe a divisão das partes do corpo desse animal. E comparando com os nossos camarões, por exemplo, pude notar a extrema semelhança, até porque, por serem crustáceos, tem realmente que ter semelhanças com os nossos crustáceos favoritos. O que me gerou uma certa empatia até com o pobre bichinho, coitado. Sei que a gente normalmente trata com bastante aversão os parasitas que aparecem nos nossos aquários, mas eu até que me simpatizei com a carinha desse em específico. É realmente um bichinho bem bonitinho, não é mesmo? Bom, esses carinhas são ectoparasitas, né? Eles normalmente estão grudados no corpo do animal, podendo infectar também regiões como a parte interna da boca ou das brânquias. E aí, nessas posições, eles ficam bem difíceis de serem detectados e causam bastantes estragos. Eles são equipados com ventosas que auxiliam eles a ficarem grudados bem junto à pele do animal, que faz com que ele fique travado realmente na pele do animal. E ali ele vai causando escoriações e vai traumatizando a pele do animal a fim de alcançar vasos sanguíneos e ficar ali sugando fluidos corporais do hospedeiro. Como eu disse, quando eles infectam as brânquias ou a parte bucal, fica bem difícil de identificar, e ali normalmente eles geram mais estragos, principalmente nas brânquias, porque eles vão se alimentar do sangue que está circulando ali nas brânquias. E o sangue que circula nas brânquias dos peixes, eles têm uma função extremamente importante, que é a oxigenação desse sangue. Então, ele gera como se fosse um sufocamento no animal. Ele gera a falta de oxigenação do corpo do animal. E aí, sim, a morte é bem acelerada. Enquanto ele está na parte externa do corpo do animal, ele vai gerar basicamente um incômodo. E, dependendo do tamanho desse parasita em relação ao tamanho do peixe e o tempo de exposição desse peixe à presença desse parasita ou a quantidade de parasitas fixados nesse animal, aí pode gerar vários problemas como anemia e insuficiências gerais nesse animal. As várias mordidas dele em vários pontos, porque ele vai se movimentando também, não fica só grudadinho ali em um lugar. Ele suga um pouquinho daquele lugar, quando não está mais bom para ele, ele muda de lugar com bastante agilidade. Eu já vou explicar o porquê, que é bem interessante. Ele muda de lugar e suga fluidos de outro lugar. E aquela parte que ele deixou acaba gerando coagulações e, por ser bem invasivo, aquelas feridas ficam expostas a vários tipos de infecções secundárias, infecções bacterianas e infecções fúngicas. Conhecidas são 150 espécies de branchúrias, e do gênero Argulus, que é o gênero que a gente está tratando aqui nesse vídeo, são conhecidas mais ou menos 110 espécies. Comuns aqui no Brasil são 9 espécies desse crustáceo, e a identificação é bem difícil entre essas espécies e exige uma análise bem cuidadosa da morfologia. No geral, todos eles têm o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de tratamento para remoção
desses parasitas e a desinfecção do sistema aquático como um todo. Um detalhe importante sobre o comportamento desse crustáceo que pode te auxiliar no tratamento dele no seu sistema é que eles, diferente da maioria dos crustáceos, né, eles não carregam os ovos, as fêmeas não carregam com elas os ovos por onde vão, assim como a gente observa nos nossos camarões, neocaridina, enfim, nos camarões que a gente cria no aquário. Eles não têm esse comportamento, eles dispersam os ovos pelo sistema, e aí os ovos ficam a vagar pelo substrato, a sabor das correntezas, enfim, os ovos ficam por todas as partes do sistema, o que nos faz ter um pouco mais de atenção quando essa infecção está bem séria, de que não adianta somente capturar os indivíduos, você não vai acabar com o problema aí, você tem que tratar o sistema com alguns medicamentos que eu vou citar no final. Então, muitas vezes, somente a remoção física dele, do corpo do peixe, não vai resolver totalmente o problema. Esses carinhas têm espécies favoritas para serem hospedeiras dele. Grande parte dos siluriformes, né, os bagres, que tem aquela pele couro, né, que é bem propício para a fixação desse parasita, é bem fácil deles fixarem em um peixe que não tem escamas, e esses peixes são os que sofrem mais, peixes de couro, são os que mais sofrem com esse tipo de infecção parasitária. Outras classes também podem ser infectadas, como a gente viu, os quinguios lá na loja foram facilmente infectados, principalmente na região do rosto, da cabeça. Eu encontrei ele, no primeiro momento, eu encontrei ele fixado bem na oranda, né? Bem no capacetinho do King Oranda, que é uma carninha bem convidativa para esse tipo de parasita, convenhamos. E aí, confesso que eu observei ele, eu fiz as minhas tarefas que eu tinha que fazer e decidi remover em outro momento com mais calma para aproveitar e gravar esse procedimento. Só nesse período que eu realizei as tarefas, tudo, além dele mudar de região que ele se fixou, ele mudou de peixe também. Ele trocou o peixe hospedeiro. Só nesse momento, assim, de algumas horas. E eu pensei, caramba, tem mais de um, não é possível. E eu procurei pelo aquário inteiro e não a encontrei. Ele é razoavelmente bem fácil de visualizar, porque ele não é muito pequenininho não. Esse, no caso, eu tinha cerca de meio centímetro. Então não é um parasita muito difícil de visualizar no aquário. E eu procurei e realmente não encontrei outro, só tinha aquele mesmo, que me deixou bem intrigado. E aí logo que eu desafixei ele e coloquei ele numa proveta, aí eu percebi o porquê que eu fiquei tão impressionado com o fato dele ter mudado de peixe. A capacidade natatória desse crustáceo é realmente impressionante. É até bonito de ver esse carinha nadando. Bom, eles são conhecidos como piolhos d'água. É que esse piolho d'água, no caso o Argulus, é só um tipo de piolho d'água que tem cerca de 140 espécies relacionadas a esse gênero. Mas existem outros tipos de crustáceos que também recebem essa nomenclatura de piolhos d'água. Os Argulus são encontrados tanto em aquários de água doce quanto em aquários marinhos, dependendo aí da espécie que você encontrar. Como eu disse, eles são exímios nadadores e vão trocando de hospedeiros ali conforme eles quiserem. E atingindo regiões desses hospedeiros também conforme a sua preferência de fixação. Eles são equipados com duas ventosas, uma boca bem esquisitinha com um gancho que ajuda ele a ficar fixado. A morfologia dele é totalmente propícia para que o perfil dele fique bem baixo, ajudando assim na hidrodinâmica que vai dificultar a sua desafixação pelo peixe, mesmo que ele se raspe contra o hardscape, contra qualquer objeto que ele possa encontrar para tentar tirar esse parasita do seu corpo. Por ele ter aquela carapaça de quitina, né, e é bem lisinho, ele dificulta bastante o trabalho do peixe de tentar remover ele na base do raspão. Não sai. Se ele não quiser, ele não sai. E essa fixação, obviamente, gera alguns machucados na pele do animal que necessitam de cuidados. Além dos ciruliformes, várias espécies são queridinhas hospedeiras desse tipo de parasita.
O Argulus é especialmente encontrado em espécies de água fria. No meu caso, eu encontrei num quinho, mas ele pode ser encontrado também em vários tipos de vivíparos, colisas, raias e bagres. O tratamento encontrado é razoavelmente simples de ser feito quando o parasita está na fase adulta. E o tratamento é simplesmente remoção manual. Com o auxílio de uma pinça, você vai remover manualmente cada indivíduo que você encontrar no peixe infectado. O problema é quando ele infectou alguma parte interna do animal, que normalmente é a boca ou as brânquias. A brânquia até razoavelmente, dependendo da espécie que você está tratando, é até que fácil de você ter acesso com certo cuidado para não machucar o animal. Mas a boca é especialmente bem difícil de você conseguir visualizar, principalmente dependendo do tamanho desse animal. Fica bem difícil de visualizar a parte interna e ter acesso a esse parasita para conseguir prender ele com uma pinça e extrair ele de dentro da boca desse peixinho. Ainda bem que ele é mais raro de ser encontrado nessa condição, porque como ele é um exímio nadador, ele obviamente quer se aproveitar dessa capacidade de natação para ficar trocando de hospedeiro. Então é nessa que você consegue visualizar ele com maior facilidade e fazer a remoção física dele com certa tranquilidade até. A fase larval dele no sistema, aí sim fica um pouco mais complicada de ser tratada. Isso porque envolve a adição de alguns medicamentos, dentre eles um tipo de medicamento até que restrito. Então, se você encontrou um desse em algum peixe seu, considere ter a preocupação de tratar também o seu aquário, além de remover o parasita do corpo do peixe. Só abrindo um parênteses aqui, ainda hoje comentaram no canal com uma sugestão de tema que eu achei bem interessante, que é a importância de se ter um aquário hospital e de quarentena em casa, para que você possa quarentenar os peixes novos que você compra antes de inseri-los no aquário principal. E realmente, numa dessa, você identificando esse parasita em seu aquário quarentena, você evita de infectar o seu aquário principal com esse parasita, o que vai complicar bastante a sua vida por conta do tratamento que tem que ser feito, que é razoavelmente agressivo, principalmente se você tem um aquário comunitário com espécies de outros crustáceos e moluscos, além do que acaba com a biologia do seu aquário. É um tratamento bem agressivo. Então, tá aí a importância de se ter um aquário quarentena. Eu sei que é difícil, eu mesmo não tenho aquário quarentena, porque como eu respondi nesse comentário, o difícil para o aquarista é manter um aquário quarentena como um aquário quarentena, porque o aquarista não se aguenta e acaba transformando o aquário quarentena em mais um aquário da coleção, aquário padrão. É realmente bem raro aquarista que mantenha um aquário quarentena em casa. Eu mesmo conheço pouquíssimos que conseguem essa façanha de ter o aquário quarentena em casa e manter a disciplina de manter o aquário quarentena sendo um aquário quarentena. Mas de fato evitaria que esse problema se espalhasse para dentro dos nossos aquários principais. Então o tratamento envolve o uso de um inseticida. Pois é, um inseticida, que nas doses indicadas são seguras para o seu sistema aquático. Esse inseticida em questão, ele é um antiparasitário que é muito utilizado para desinfecção de vários tipos de insetos aquáticos que geram problemas nas pisciculturas, mas percebeu-se também a sua ação contra vários tipos de crustáceos e de vermes também. Então é possível tratar até mesmo berne com isso. Você vai encontrar esse medicamento sendo descrito como um importante aliado no controle parasitário, mas relacionado a animais terrestres, né? Bovinos, equinos. Normalmente, animais rurais são os mais tratados por esse tipo de medicamento. Então, não estranhe isso, porque realmente medicamento destinado
para o aquarismo, principalmente no Brasil, que tem vários problemas para conseguir regularizar medicamentos para o aquarismo. Fica bem difícil de você encontrar medicamentos específicos para serem utilizados nos nossos aquários. Realmente, no Brasil tem esse problema legal que impede um pouco o nosso acesso a medicamentos específicos. Com isso, a gente tem que utilizar do improviso. E o improviso em questão, eu só encontrei um medicamento que, considerando as dosagens aqui que eu identifiquei no livro, em relação à dosagem que eu identifiquei na bula, eu só encontrei um disponível no mercado, que seria o Triclorsil. Eu li ali porque esse nome é esquisito para mim. Que seria o Triclorsil. Que seria o Triclorsil. O princípio ativo indicado aqui no livro é o metriflonato. É o metriflonato. E a indicação de uso é que você faça aplicações de 100 a 250 miligramas para cada 100 litros de água, alternando com aplicações menores de 50 miligramas para cada 100 litros de água e fazendo TPAs de 25% da água depois de 24 horas da aplicação do medicamento. Indica que você repita esse procedimento por pelo menos 3 vezes. Então você aplica, espera 24 horas, faz a troca parcial de 25%, aplica novamente, espera 24 horas, faz a troca parcial, aplica novamente, espera 24 horas e faz a última troca parcial. Normalmente, esse protocolo vai eliminar a fase larval do seu sistema, do seu aquário, do seu lago, enfim, do seu tanque de criação. Esse medicamento é o que eu realmente encontrei, ele sendo comercializado de forma legal por aí, destinado para bovinos, equinos e afins. Porém, o livro indica um outro princípio ativo, mas esse eu só encontrei com distribuição restrita. Ou seja, você vai precisar do auxílio de um veterinário para conseguir esse medicamento e também a indicação de dosagem. Então eu só vou citar aqui o nome do princípio ativo, beleza? Que seria o diflubenzuron. Esse é um medicamento de distribuição bem restrita, que eu acho que para nós, aquaristas comuns, está meio fora do nosso alcance. Mas se você é um piscicultor que tenha acesso a um zootecnista, a um veterinário, acredito que você vai conseguir acesso através desse veterinário, desse profissional da área, acesso a esse medicamento com certa facilidade. Para nós, aquaristas comuns, infelizmente, não é possível. E até posso entender as razões e é até preferível que seja assim, porque como aquarista gosta de fazer merda, né? Então, realmente, se tem uma restrição é porque tem algum perigo relacionado e é melhor que ele não caia mesmo ao fácil acesso de muita gente assim que pode acabar dando merda. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse curioso parasita, até simpático parasita. Eu gostei da carinha dele, de verdade. Realmente fazia bastante tempo que eu não tinha visto ele por aí. Na verdade, só vi ele uma vez quando eu era criança. E ver ele agora foi bem interessante. Eu sei, eu tenho gostos estranhos. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado de ter acesso a esse tipo de informação. Eu espero que tenha te ajudado também esse tipo de informação. Ou pelo menos tenha te tranquilizado. Não esquece de curtir e compartilhar toda aquela coisa. Hoje o vídeo foi um pouco mais rápido. Eu estava precisando gravar um vídeo um pouco mais simples, porque a minha rotina ficou bem apertada ultimamente. Então, um videozinho mais simples veio bem a calhar no momento. Bom, chega, né? Tchau!